E aí, galera, como é que vocês são? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade à criação do app de notas que a gente começou a criar semana passada. Fizemos uma parte do front-end na última semana, no último vídeo, que foi feito na última semana, e hoje a gente vai dar continuidade no front-end e vai conectar no back-end, estruturar o projeto lá no Supabase e construir algumas tabelas para eu passar um pouquinho da lógica do que eu uso aqui quando eu estou criando esse app como é que a gente faz essa estruturação de tabelas e essa conexão com o Lovable lá no Supabase. Lembrando que o V0, o Bolt e a maioria desses AI Code, eles fazem essa conexão com o Supabase tranquilamente, certo? Mas a gente vai fazer o passo a passo aqui, que a ideia dessa sequência de vídeos é mostrar como é que a gente cria o app de notas do início ao fim, certo? Então eu já deixei aqui uns prompts salvos, ó, pra gente mandar. Lembrando que eu tô usando só aquele gratuito, ó, o gratuito do Lovable, certo? Então eu tô meio que usando esses 5 créditos aí por dia para mostrar para vocês que isso aí é suficiente sim para você criar uma coisinha simples. Você não vai criar nada muito complexo, você não vai criar uma Uber aqui, você não vai criar um iFood aqui, certo? Uma coisinha mais simples. Mas vamos lá. Retira o label dos botões e mantenha apenas os ícones. Eu quero que ele tire esse label aqui, ó, notas e atividades. Por quê? Porque eu quero colocar vídeos aqui ao lado. E quanto maior isso aqui ficar, pior vai ser. Que entramos no segundo ponto. Coloque um divider vertical e coloque outro botão que abre uma tooltip, como a listagem de vídeos open source. E ao clicar, troca o background da página. O que eu estou imaginando é que eu quero que o usuário ele faça tudo aqui por baixo. Eu não quero ter talvez, né? Não sei. Eu não quero que ele tenha alguma coisa no header. Não quero que ele tenha uma sidebar, nem na esquerda, muito menos na direita. Eu quero que tudo que é relacionado à funcionalidade, como notas, atividades, troca de vídeos, som, calendário, ele consiga fazer tudo aqui por baixo. Talvez aqui em cima vai ficar perfil para ele mudar o nome, deixar um feedback, convidar alguém, mas isso aí é coisa futura. E inicialmente eu quero que tudo fique aqui embaixo. Então ele vai colocar esse negócio que vai abrir uma listagem de vídeos e ele vai trocar ali o vídeo. Eu acho que o Lovable, já estou imaginando aqui, eu acho que o Lovable vai ter uma dificuldade de entender isso daí, entender qual tipo de vídeo ele quer colocar aqui. Mas nos prompts futuros a gente vai refinando isso, tá? A gente quer inicialmente fazer a estrutura funcionar, depois a gente começa a refinar. Depois eu coloquei aqui, ó, ajuste a responsividade da coluna de notas, que é isso daqui, ó. Quando ele colapsa, ele tá ficando um negocinho para fora ali, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. No preview ele fica, ó, quando não tem nenhuma nota criada. Se eu vir aqui e apagar essa nota, ó lá, fica também, ó, tá vendo? Então eu vou até detalhar melhor aqui, ó, que é o quê? Da coluna de notas. Quando não tem nenhuma nota criada, a coluna fica com uma largura menor do que deveria. Abra apenas a listagem e ao clicar em uma nota, aparece a parte da nota, que inclui título e editor. Que é isso daqui que eu quero que ele abra aqui, apenas quando você clica numa nota. Se você tem pelo menos uma nota criada, ele está sempre abrindo ela, ó. Sempre abrindo ela. Eu vi que meu vídeo travou. Vai continuar assim. Não vou cortar. Meu iPhone, ele tá dando algum problema que vez ou outra ele tá dando essa parada de imagem, não sei por quê. Depois eu vejo isso. Por fim, eu coloquei o seguinte, ó. Aliás, penúltimo, na verdade. Troque o input de texto por uma biblioteca atualizada e que tenha um bom editor de texto. Esse daqui, ele funciona porque é uma text area. Mas ele não tem formatação, não tem parágrafo, não tem indentação, não tem hierarquia, não tem alinhamento, não tem nada. É só literalmente um texto solto aqui. Eu queria que ele buscasse uma biblioteca da internet e colocasse um editor aqui. Eu não quero que ele crie um editor. Eu queria que ele buscasse uma biblioteca boa da internet para colocar aqui. Basicamente isso. Às vezes a pessoa quer colocar uma coisa em negrito ali, mas vamos ver o que é que sai. E por fim, eu tô pensando em dar um belo nome a ele. Belo nome. Meu vídeo travou de novo. Mas eu quero dar um belo nome a ele. Que é o quê? Tô pensando em chamar ele de Jarbas. Voltou o vídeo. Tô pensando em chamar ele de Jarbas. Por quê? Jarbas, se eu não me engano,
era o assistente lá do Batman. E eu quero que ele seja um assistente. Fica fácil de falar. Vou lá no Jarbas. Abre o Jarbas para botar uma nota. Vai lá no Jarbas. Vou chamar o Jarbas aqui para ver como é que estão minhas atividades. Jarbas, mostra minha atividade. Vai que futuramente tem um comando de voz, né? Mas enfim, tô achando isso legal por enquanto. Vou dar o enviado nele aqui. E enquanto ele vai raciocinando, uma pessoa me mandou uma pergunta lá no Instagram, o Eber. Ele me mandou uma pergunta e eu falei, Eber, eu vou gravar um vídeo para te responder sobre isso. A pergunta dele foi a seguinte: um pouquinho longa aqui, mas vamos tentar ler toda, porque é o tempo que o Lovable vai refletindo aqui, tá? Vamos lá. Ele falou o seguinte: depois de criar todo o front-end e conectar no Supabase, peço para criar a autenticação de tela de login, sem a opção de cadastro de novos usuários. Aí já tem um porém aqui, tá? Mas vamos ler o restante. Eu quero comentar sobre isso daqui, essa possibilidade sem a opção de cadastro de novos usuários. Somente administradores podem, podem fazer o cadastro. Após a execução, o sistema trava e não consigo mais evoluir com a criação das tabelas. Beleza? Ontem, com essa nova funcionalidade de agente, né, do modo agente, até consegui passar dessa etapa, só que a página de administração de usuário está informando o erro ao carregar as informações do banco de dados e os gráficos não estão trazendo as informações do banco de dados. Após conectar o Supabase, ainda não compreendi as etapas seguintes para criar todas as tabelas com seus respectivos relacionamentos. Posso dar um comando único para criar tudo ou devo dar comandos individuais? Vamos lá. O que eu quero que vocês pensem aqui, tá? Deixa eu tirar essas linhazinhas aqui para a gente começar a rabiscar. Bem, seguinte. É, se eu bem entendi, essa funcionalidade que você está querendo criar é relacionada a meio que fazer um painel de administrador. Acredito que eu tô imaginando que seja algo assim. É, a possibilidade de criar um usuário, apenas ele sendo administrador, não me parece fazer muito sentido a nível de lógica. Porque, por exemplo, como é que eu vou saber que o cara é administrador antes dele fazer o cadastro? Então, não tem muito. A não ser que você faça um cadastro anterior. Você faz o login com o Google, você faz o cadastro lá como um usuário qualquer, que na hora que você criar, ele vai criar um usuário lá no Authentication, e aí depois você pode criar uma tabela chamada usuários, users. E aí sim você consegue denominar ali dentro daquela tabela qual é a permissão do usuário, se ele é administrador ou não. Desse jeito que você está fazendo, eu acho, pode ser que funcione, mas eu acho que não vai funcionar. Você tem que permitir que os usuários façam um cadastro para depois você falar a permissão que ele vai ter, se é de administrador ou se é de qualquer outra permissão que você queira inventar. Então, essa primeira parte aqui, eu acho que ela é o que ela está quebrando, certo? Ó, criar autenticação na tela de login sem a opção de de cadastro de novos usuários. Somente administradores podem se cadastrar. Se não é para se cadastrar ninguém, dá um jeito de tirar essa tela de cadastro. Se é só administrador que pode, você permite que as pessoas se cadastrem, mas alguém tem que falar que aquela pessoa ali é administrador. Ou você coloca uma senha na tela, alguma coisa assim, para liberar. Mas é difícil também de eu ajudar sem conseguir entender o contexto do produto como um todo. Mas, pelo que eu estou entendendo, é isso. Após a execução, o sistema trava e não consigo mais evoluir na criação das tabelas. Eu acredito que é por isso. Não tem como você criar um usuário administrador sem antes permitir que ele seja criado, que o usuário seja criado. Depois que ele criar, você denomina ele como administrador. É, aqui você conseguiu avançar. E aqui é essa questão. Por exemplo, provavelmente o Lovable tá entendendo que apenas o administrador vai ter acesso àquelas informações. Então, talvez seja até um erro de permissão, que ele está inventando uma permissão que não existe, né, entre aspas, e aí o seu usuário não está cadastrado com essa permissão e aí, consequentemente, não carrega nada. Eu acho que está acontecendo alguma coisa desse tipo. Permite que os usuários sejam criados,
dá a permissão de administrador e bota uma condição para esses dados serem visualizados apenas por aqueles usuários que têm a categoria ou a permissão chamada administrador. E lá no Supabase, você vai nessa tabela, vai nessa propriedade e coloca administrador, por exemplo. E aí, a pessoa vai ver isso aí tranquilamente. Vai funcionar. Pelo que eu estou entendendo, é isso. E é isso aqui, de dar um comando único ou dar vários comandos, tanto faz. Tanto faz. Dá um comando só que vai funcionar. Faz isso que eu estou te falando que vai funcionar. Beleza? Respondido, vamos voltar lá pro Lovable para ver se ele já finalizou. Aí ele já pensou, ó, chamando ele de Jarbas, aqui ele até colocou metade azul e metade preto. Aqui colocou o icon button, deixa eu ver se aqui, ó, beleza. Olha que maravilha aí, ó. Colocou aqui o editor, tá funcionando o negrito. Deixa eu ver se tá funcionando o itálico, tá funcionando. Se eu der um Ctrl B aqui, funciona? Funciona. Beleza. Olha. Link. Opa, olha aí, ó. Já temos aqui até uma formatação. Beleza, tá ótimo. Tranquilo. Então, temos até um meio que um efeito de vidro aqui. Eu não lembro se isso tava assim, mas aparentemente ele botou agora, né, ó. As atividades também. E a parte de vídeo, ó. Vamos lá. Fundos disponíveis. Será que ele vai trocar? Eu acho que ele não vai, não. Ele tá trocando alguma coisa ali, ó. Oceano. Ele tá trocando só uma parte do. É como se fosse a cor e algumas formas ali, ó. Mas deu pra entender que ele tá trocando algo. Depois a gente começa a colocar esses vídeos aí. Ah, pelo menos a lógica de trocar alguma coisa lá do fundo já foi feita. Então, beleza. Tá, tá 99%. Agora a gente vai fazer o que? Vai conectar lá no Supabase. Temos aqui 4 prompts ainda, né? Acredito eu. Isso, 4 prompts. Supabase, connect to Supabase. É interessante se você já esteja logado lá no Supabase. Eu já fiz um login aqui, ó. Então, quando eu apertar em Connect to Project, ele vai dar a minha conta, né? Que eu já estou logado lá. E eu vou criar um novo projeto, porque isso aqui é de um outro vídeo que a gente fez. Criar um novo projeto, chamar ele de Jarbas, olha lá, ó, Jarbas, colocar uma senha aqui qualquer e vou botar o horário aqui do Brasil. Create new project. E aí ele vai rodar um tempinho ali e depois vai, olha lá, deixa eu salvar aqui e tá criado o projeto, certo? Lá no Lovable, deixa eu ver se ele já conectou aqui, peraí. Tá aqui, connect to Supabase, connect to a project. Aí, ó. Aí agora sim, tá rodando ali e ali começou a carregar, ó. Please connect to my Supabase project to Jarbas. Funcionou aqui, né? Ele vai fazer a conexão e aí a gente vai começar a fazer a estruturação das tabelas, certo? Então vamos lá. Deixa eu tirar um print do Jarbas aqui para a gente ir lá para o Figma entender como que a gente pode fazer essa estruturação do nosso querido Jarbas, certo? Vamos lá. É, basicamente, a gente vai ter uma tabela de usuários, né? Ó, usuários. Vou chamar aqui de U. Porque que eu tô falando que a gente vai ter essa tabela de usuários? Porque toda vez que um usuário novo se inscrever, ele precisa se cadastrar, né? Então, na hora que ele se cadastrar, a gente vai guardar aquela informação numa tabela chamada usuários, ou users. Dentro dessa tabela de usuários, a gente pode fazer ela de duas formas. A gente pode colocar dentro dessa tabela, deixa eu colocar aqui uma tabelinha aqui, ó. Dentro dessa tabela, a gente pode colocar o nome, ó, nome do usuário. Antes de tudo é o ID, né? O ID, o nome. Nós podemos colocar também, aí isso é uma forma de fazer, né? As notas, as atividades, o vídeo de fundo. E acredito que é isso, ó. Tá aqui a nota, a atividade e o vídeo de fundo. A gente pode salvar todas as informações em uma linha só. Então vamos imaginar que meu ID fica qualquer um aqui. O nome da minha sala é Davi Aires. Eu tenho como notas, sei lá, um grande array ou um objeto aqui. Não sou muito técnico. Atividades também, da mesma forma.
aqui, e o vídeo nós temos uma URL de vídeo específica, certo? Essa é uma possibilidade, a gente faz tudo dentro da tabela users. A outra possibilidade, eu vou colocar aqui, ó, verdinho. A outra possibilidade, vou colocar aqui 2, é a gente fazer o quê? Quando a gente vir para cá, a gente vai ter uma tabela chamada usuários, que vai ter essas informações até aqui, ó. Deixa eu deletar essa. Deixa eu duplicar essa tabela aqui que não, vai ficar mais fácil. Aí eu vou deletar essa coluna aqui e essa coluna aqui. Ficaria o quê? Uma tabela para notas, ó, uma tabela para notas, uma tabela para atividades e uma tabela para vídeos. Ó, aqui, vídeos. Uma para atividades e uma para notas. Sendo que todas essas todas essas tabelas, elas teriam que ter obrigatoriamente, ó, aqui, ó, deixa eu colocar uma. Será que eu consigo adicionar uma para a esquerda? Deixa eu ver aqui, adiciona aqui, coluna à esquerda. Ué, não deu certo não? ADD column to the left. Não dá para ADD uma coluna à esquerda. Então vamos lá. Vamos ter as notas, vamos ter o ID da nota, né? E vamos ter também outra coisa, que é o quê? Nós vamos ter a user reference. Essa referência do usuário é basicamente para a gente falar de quem é aquela nota. Do mesmo jeito, a gente vai fazer para atividades e para vídeo, certo? Então, toda vez que o usuário criar uma nova nota, a gente gera uma nova linha ali. Fala o que, que tem dentro da nota, fala de quem é aquela nota. Para quê? Para que quando eu acesse a minha sala, o meu Jarbas lá, carregue as minhas informações e não as suas, por exemplo. Basicamente isso. Davi, qual que é a melhor opção? Tecnicamente, não interessa nesse vídeo agora. Teria que estudar arquitetura de banco de dados, etc. Como não é a ideia, a gente está basicamente criando um produto aqui só para visualização. Eu acredito que a gente pode jogar essa informação, esse estilo de tabela aqui, pelo motivo de que sempre que eu entrar numa nova sala, eu vou ter que carregar todas essas informações de todo jeito, certo? Vou ter que carregar as notas, vou ter que carregar as atividades e vou ter que carregar o vídeo de background. Deixa eu diminuir a temperatura aqui que tá ficando já quente e eu botei esse casaco aqui. Então, eu acredito que essa possibilidade vai ser mais eficiente, porque aí a gente guarda tudo dentro de uma tabela só, é mais fácil de manusear, de dar manutenção, e o banco de dados ele vai sendo ocupado, digamos assim, de uma maneira mais uniforme, não tão grande, digamos assim. O ruim disso é que essas notas e essas atividades, elas vão ficar bem grandes, essas células aqui. Porém, se a gente parar para olhar como MVP, a gente pode colocar ali, sei lá, 5 notas no máximo e 20 atividades, 30 atividades, talvez. Não sei por que que o cara teria 50 atividades, por exemplo, mas pode ser que futuramente a gente mude de opinião. Inicialmente, vamos fazer dessa forma aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar no Lovable e vamos fazer. Crie as tabelas no banco de dados e vincule as informações necessárias. Vamos inserir uma única tabela chamada users, onde cada usuário poderá ter sua sala, vou colocar entre aspas aqui, sua sala virtual, com suas notas, suas atividades e o vídeo de background. Tudo isso, tudo isso será propriedade da mesma tabela. Tudo isso será propriedade da mesma tabela. Então, basicamente é isso. A gente vai botar tudo dentro de uma tabela chamada users. As informações vão estar todas na mesma linha. E tem uma coisa.
uma coisa. Todos os usuários não cadastrados devem acessar a URL. Deixa eu ver se aqui tem. Só tem uma mesmo. Deve acessar a home page. Os usuários que tiverem login, deixa eu ver aqui, que tiverem logados, devem ser redirecionados automaticamente para a URL da sua sala virtual, que deve ser, vou colocar entre aspas, né? Site barra ID, aqui, ID barra ID, basicamente isso. Quando um usuário não logado interagir com algum elemento da página inicial, devemos abrir uma janela flutuante com overlay solicitando o cadastro. Deve ser feito através de Magic Link, onde ele irá colocar o seu e-mail e o Supabase irá enviar o link para o seu e-mail e o cadastro deverá ser realizado. Basicamente isso, tá? Que é o que? Eu quero simplificar esse cadastro ao máximo aqui para o cara não inventar e-mail fake. Às vezes, em alguns produtos, eles fazem o quê? Eles colocam só um e-mail lá qualquer e uma senha qualquer, aí a galera, sei lá, cria qualquer porcaria aí. Se você for fazer e-mail marketing, você fica gastando e-mail à toa, etc. Então, vou deixar rolar esse prompt aqui. A gente fez basicamente a estruturação da tabela e como é que deve ser feito a lógica de criação de novos usuários. Eu vou esperar só terminar esse SQL aqui, ó, que eu acho que ele já terminou, inclusive, terminou. Vou aplicar e aí esse outro código que demora mais um pouquinho, eu vou fazer um café ali e eu volto já. Cheguei com o meu cafezinho aqui, ele tinha dado um errinho aqui, eu já mandei ele corrigir, vamos ver se funcionou. Botar um preview aqui. Beleza? Supostamente não estou logado, é para ele pedir que eu faça o login. Aí, beleza. Funcionou. Vamos lá no Supabase para ver se está tudo certinho. Table Editor, a gente vai ver as tabelas que ele criou. E ele criou 3 tabelas diferentes. Vamos entender o porquê que esse cidadão criou 3 tabelas diferentes. Notes, aí ele faz a referência do User ID, o título, o conteúdo. Atividades, da mesma forma, né, a descrição, se ela está completa ou não, e a referência do user ID. Ele acabou tomando esse outro caminho aqui, ó, que foi fazer a referência para uma tabela de usuários. Talvez ele levou em consideração aquela questão que a gente tinha comentado, que eu tinha comentado mais cedo sobre essas células aqui elas ficarem muito grandes. Beleza, vamos seguir. Eu não vejo problemas. Existem essas duas possibilidades já. Mas vamos lá, deixa eu fazer um teste aqui e ver se está funcionando. Davi Aires. Vou ver aqui se vai chegar alguma coisa no meu e-mail. Deixe-me ver se chegou algo. Ele já colocou até uma firulinha ali. Ó, deixa eu ver. Davi Aires. Deixa eu ver se chegou um Magic Link aqui. Ó, Supabase chegou. Deixa eu confirmar meu e-mail. Aí, ó, deu certo. Aqui, ó, sala e a URL. Beleza, tá ótimo. Excelente, funcionou. Deixa eu dar um refresh aqui. Eu vou tirar essa parte daqui, ó, só para ver se vai funcionar. Se ele vai me redirecionar direto. Aí, redirecionou direto. Vamos colocar uma informação qualquer aqui, ó. Teste YouTube. Esse aqui é um teste do YouTube. Deixa eu botar um negrito, um itálico e um taxado. Ver se se tá tudo funcionando. Beleza, salvar. Aparentemente funcionou. Salvar novamente. Beleza, ok. Um teste de atividade. Gravar vídeo e YouTube.
Aí a atividade criada. Vamos ver lá agora no Supabase, né? Notas. Vamos ver se tem alguma coisa criada aqui. Aí, ó, tem. Beleza. Usuários. Vamos ver se tá o meu, tá? Ó, o vídeo abstrato aqui. Atividades. Vamos ver se tem algo. Tem algo também. Beleza. Completed tá false. Deixa eu ir lá. Deixa eu ver se é essa daqui. Acho que é, né? Aqui, ó. Beleza, foi. Então, acabei de ver que eu coloquei até sem um R aqui. Beleza. Deixa eu ver se mudou lá no banco de dados. Deixa eu dar um refresh aqui. True. Beleza. Tá ótimo. Temos aqui uma conexão de banco de dados. Vou fazer o seguinte: no próximo vídeo, eu vou colocar a API do YouTube aqui, tá? Ó, ele já colocou até uma tooltip, acabei de ver, ó, isso aqui ficou bem legal. Eu vou, e tem o logout ali, não é isso? É o logout? É o logout, isso mesmo. E ele já não mostra se tiver em uma URL específica. Deixa eu ir para home novamente. Aí, beleza. Vai ter que ter aqui um ajuste de login, né? Para ele fazer login e nem sempre fazer um novo cadastro. E no próximo vídeo eu ia fazer já a conexão do domínio. Mas eu vou fazer o quê? Vou pegar a API do YouTube, lá da Google, para a gente conectar vídeos do YouTube aqui dentro do Jarbas, certo? Que é para quê? Para ficar parecido com isso daqui. Deixa eu voltar a tela aqui. Parecido com isso daqui, que foi o produto que eu já tinha feito, eu tinha mostrado para vocês lá no primeiro vídeo. Porque aí você consegue aumentar o volume aqui, ó, escutar o vídeo, botar um negocinho ali de background e funciona perfeitamente. Deixa eu colocar uma cachoeira aqui, ó. Entendeu? Então, vou fazer isso. É bom que a gente também consegue ver a visualização de API e a criação aqui é real. A gente sabe que a criação ela não é, a criação de uma aplicação ela não é aquelas mil maravilhas que você imagina do começo ao fim e sai exatamente como você imaginou. Algumas coisas vão acontecendo no meio do caminho. Então, para o próximo vídeo, vínculo com a API do YouTube e conexão com a URL, que provavelmente será jarbas.com.br, alguma coisa assim. Não sei, vamos ver. Meujarbas.com.br, sei lá. Vai ser algo do tipo, mas vai ficar para o próximo vídeo. Hoje, conectamos um banco de dados, deu tudo certinho lá no Supabase, fizemos um ajuste de front-end e na semana que vem vamos colocar isso em produção e vamos colocar isso ao vivo, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, coloquem aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.